Olá, sexto ano, tudo bem? Professora Vivi espera que esteja tudo bem com vocês. Eu já estou sentindo saudade de estar junto com essa turma tão participativa, tão carinhosa, da forma que vocês são com a professora Vivian. Saudade de estar perto de cada um, de conversar, de ir na carteira, de ver os cadernos, as letras, né? Mas nós temos que entender que nós estamos no momento de isolamento com as nossas famílias por a nossa proteção, né? É para o nosso bem. E que em breve tudo isso vai passar e a gente vai voltar nas nossas normalidades. Mas eu fico feliz também por saber o quanto vocês estão aproveitando, estão estudando, estão acompanhando bem todas as aulas, todas as matérias. Eu acompanho vocês aí pelos grupos, né? Do WhatsApp, pelo escolar. Eu vejo como vocês cresceram, né? Aprenderam aí a todos os mecanismos que a gente ofereceu para vocês para a gente continuar os nossos estudos. E nós também, enquanto professores, falando por mim, professora Viga, também tem aprendido muito, porque é um momento novo para a gente também, né? Tentar da melhor forma possível continuar nossos estudos, o nosso aprendizado no mesmo ritmo de antes, tá certo? A professora está aqui gravando mais uma aula hoje. Nós vamos hoje dar continuidade à nossa apostila. Nós já estamos no volume 2. Para os nossos alunos do sexto ano, né? Quem pegou a apostila, que bom, pega ela, acompanhe, vamos estudar. Quem não pegou, vai no Plurall, baixa caderno digitais e acompanha a aula, tá? Então, unidade 1 do volume 2 da nossa apostila de geografia. Eu quero pedir para vocês, né, que não apenas só visualize, abre a aula e pronto, fecha e volta a assistir depois. Não. Nós temos o nosso horário de aula de geografia, quinta e sexta-feira. Então, nós vamos o quê? Reservar esse momento para a gente estudar juntos. Vocês e a professora Vivian, tá? Então, no nosso horário de quinta-feira, qual que é o horário da aula de geografia? Ah, tal, agora é a hora de geografia. Então, eu quero que você para tudo, abra a aula e fique aqui assistindo a aula até o final. Porque aqui eu vou te explicar, eu vou deixar alguns recados, e durante esses 50 minutos da nossa aula de quinta e sexta-feira, eu vou estar à sua disposição. A nossa aula é gravada, mas eu estou o tempo todo te aguardando. Você vai ver os vídeos, você vai assistir a aula, você vai fazer atividade, a dúvida que surgir, você vai no escolar, você me pergunta e eu vou estar te acompanhando o tempo todo, certo? Para a aula de hoje, a professora Vivian organizou alguns slides e nós vamos falar sobre o planeta Terra e as suas consequências geológicas. O que vai abordar nesse tema, nesse assunto? Nós vamos falar sobre a formação do planeta Terra, nós vamos falar sobre as questões das placas tectônicas, da deriva continental, né, de como formou os continentes, como o relevo interfere nisso tudo, e isso é a geologia, né? É o relevo, é o solo, é a formação da terra e as consequências que tudo isso traz para a gente, tá? As atividades de quinta e sexta estão todas disponíveis no escolar. Tem lá a fichinha. O que você tem que fazer quinta e de sexta? O que pode acontecer da professora demorar um pouquinho é porque eu dou atendimento com um colega seu de sala, tá bom? Porque nesse momento eu fico por conta só daquela turma que eu estou dando aula, certo? Daí, moçada, a professora ficou de fazer uma correção das atividades da aula anterior com vocês, naquelas atividades que a professora colocou, umas da apostila e outras foi em um anexo numa folha no escolar, que era sobre coordenadas geográficas. Daí a professora da apostila, eu tirei fotos e pus no slide. A qualidade da foto no slide não ficou muito boa, mas não impede de você compreender a nossa correção. Porque eu coloquei no slide só para te situar. Mas na hora que eu for fazer correção, você vai estar com a sua apostila, você vai olhando na apostila e fazendo a leitura junto comigo. Tá certo?
As outras atividades, tudo detalhadinha, o que é de quinta faz na quinta, o que é de sexta faz na sexta. Não é porque a aula é gravada que você vai assistir depois. Não, você vai fazer comigo aqui no nosso horário. Combinado? Então vamos começar, a professora vai expondo aí os slides e vai explicando para vocês, tá? Só um minutinho aqui, compartilhar. Os slides. Vou finalizar aqui essas opções para a gente ver aqui da primeira aí. Isso. Então, vamos lá, né? O conteúdo que nós vamos falar hoje. Então, hoje nós vamos falar planeta Terra e suas características geológicas. É a unidade 1 do volume 2 da nossa apostila. Primeira coisa que nós vamos falar da formação e da evolução do planeta Terra. Então, para a gente poder começar com essa teoria, nós vamos dizer, mas professora, como que o planeta Terra foi formado? Então, uma das teorias mais aceitas no mundo e pelos estudiosos é a teoria do Big Bang. O que foi essa teoria do Big Bang? Essa teoria, ela aponta, né, para a gente que o universo ele se originou a partir de uma grande explosão, né? Essa grande explosão foi, através do seu resfriamento, da sua solidificação, foi fragmentado em partes que deu aí origem ao nosso universo. A origem do nosso universo ele tem aproximadamente 13,7 bilhões de anos, né? O nosso universo, através desse aquecimento, ele compactou muito e se explodiu. Após essa explosão, né, houve aí um período de escuridão. E após esse período de escuridão, os estudiosos pontuam para a gente que começou a surgir, então, as primeiras estrelas, as galáxias, os planetas e etc. Que foi a partir desse resfriamento e dessa solidificação desse material formado no universo e explodido através dessa grande explosão chamada Big Bang, tá? A partir dessa explosão, dessa formação, né, aí deu origem aqui para a gente, a Terra. E a Terra, ela tem a sua formação. A Terra, ela é formada por camadas. Então, vamos pensar a Terra como se ela fosse, por exemplo, quem já viu uma bola de capotão estourada? Vocês já perceberam que a bola de capotão, ela tem uma bolinha de câmara de ar ao meio, de borracha. Depois ela tem uma película, tipo umas linhas, e depois ela tem a pele, o couro, certo? Então vamos imaginar que a Terra seja essa bola de capotão, essa bola de futebol. E aí, cada camada da Terra vai ter um nome e uma característica. Então vamos, a parte externa da Terra, né? Que a parte de fora, superior. É como se fosse, na bola de capotão, aquela película de couro. E na Terra, nós damos um nome a essa camada por crosta. Então, observe a setinha da professora Vivian no slide e observa aqui, ó, crosta. Então, olha como o traço leva a crosta para a primeira e superficial camada da Terra, né? Depois, a gente tem o que a gente chama aqui de manto superior e o manto inferior. Aqui, ó, no manto, é como se fosse, então, aquela película, aquele emaranhado, aquela segunda bola, né, aquelas linhas, aquela segunda camada que traz a bola, por exemplo, de capotão. E aí aqui a gente vai chamar de manto superior e manto inferior. E, por último, a camada interna da Terra, que é um miolinho aqui, por exemplo, na bola de capotão, aquela bolinha de borracha que vem dentro, que a gente vai chamar então de núcleo externo e de núcleo interno, certo? E aí essas camadas da Terra, ela tem a parte da crosta oceânica, que é dos oceanos, e a parte da crosta, que é continental, que são das porções de terra, tá? Então, quando a gente falar em quais camadas a Terra se divide, então, ela se divide em crosta e manto. O manto se divide no manto superior, que é uma camada mais acima, e o manto inferior, que é uma camada mais abaixo. Depois, em núcleo, que tem núcleo externo, que é uma camada
de fora do núcleo, o núcleo interno, que é uma camada de dentro, certo? Estas são as camadas da Terra. As camadas da Terra, ela vai ter algumas características. Então, a professora montou um quadro aqui para você, onde fala das camadas da Terra, a temperatura, a composição e a profundidade. Então, vamos pensar, né? Vamos começar da camada, né, da bola de capotão, da parte de dentro para fora. Então, nós vamos falar lá do núcleo externo. O núcleo externo da Terra, ele é líquido. Por que, professora, que ele é líquido? Em função da sua temperatura, tá? Então, ó, a temperatura dele é de 3.500 graus Celsius. Então, gente, aqui nós vamos estar falando de temperaturas exorbitantes, de temperaturas de graus muito elevados. E é assim, à medida que eu vou para a superfície da Terra, a temperatura vai esfriando, diminuindo. E à medida que eu vou para o interior da Terra, a temperatura vai aquecendo, vai aumentando, tá? Então, lá no núcleo externo da Terra, eu tenho uma temperatura de mais de 3.500 graus Celsius. Qual é a composição desse material do núcleo da Terra? Ferro. Qual é a profundidade? Então, ó, a profundidade em quilômetros do núcleo externo da Terra, ele vai de 2.890 quilômetros a 5.150 quilômetros. Então, é uma distância muito grande. Depois nós temos o núcleo interno. O núcleo interno, ele é sólido. A temperatura dele é de 5.000 graus Celsius. A sua composição é de níquel. E a profundidade vai de 5.150 quilômetros a 6.370 quilômetros. A próxima camada é o manto superior, que já vai para 100 graus Celsius. Olha como as camadas já vão diminuindo, né? A temperatura. O manto superior é a camada de fora do manto, que é composta por rochas sólidas, que tem uma profundidade de 2.800 quilômetros. Já o manto inferior fica de 2.200 graus Celsius e também é formado por rochas sólidas e fica nessa profundidade relativa também a 2.800 quilômetros. Quando a gente fala da crosta oceânica, né? A crosta oceânica e a crosta continental, elas vão ter uma temperatura de acordo com a maritimidade e a continentalidade, né? De acordo com a absorção da temperatura do ambiente. A composição da crosta oceânica e da crosta continental vai ser aqui, né? A crosta oceânica por rochas sólidas e a crosta continental também. Ah, professora, mas a gente não está falando de crosta oceânica, de oceano, de águas? Sim, mas abaixo dessas águas existe a camada, que é a crosta, né? Que é a camada da Terra, a primeira camada. Que ela tem aí uma profundidade de 7 quilômetros. E a crosta continental de 40 quilômetros, certo? Quando a gente fala, moçada, né, de camadas da Terra, nós estamos falando de crosta, manto e núcleo. Então, a crosta, ela é uma camada do solo, do chão duro. É essa primeira camada muito solidificada, é uma camada muito resistente que nós temos, que é a primeira camada, que é essa camada onde nós estamos, né? Nós estamos acima da crosta terrestre. Abaixo da crosta terrestre vem o manto. O que acontece no manto? O manto, ele já não é um solo tão enrijecido, não é uma rocha tão enrijecida. O manto, ele é mais pastoso. Por isso, vai acontecer o quê? O movimento das placas tectônicas, que é o que eu vou explicar agora na deriva continental. Por exemplo, o que é o exemplo que eu tenho para dar para vocês do que é uma crosta e o manto até chegar no núcleo? Por exemplo, eu fui ao supermercado e comprei uma placa de bolo. E aí, eu coloquei essa placa de bolo, coloquei muito creme, muito recheio de chocolate e coloquei outra placa de bolo por cima. O que acontece? A primeira placa de bolo vai ser a minha crosta. O meu recheio, o meu creme de chocolate vai ser o manto. E aí, essa crosta, ela é formada por placas tectônicas. O que são placas tectônicas? São
pedaços, né, de continente, pedaços de rocha, pedaços de solo, que se movimentam. Movimentam por quê? Porque estão acima do manto. E o manto, como ele não é enrijecido, muito solidificado, ele é mais pastoso, ele permite esse movimento, né? E o manto se movimenta em função do quê? Da pressão e do calor que vem do núcleo da Terra para a crosta, certo? Então, nós conseguimos perceber que a crosta terrestre, ela sofre um movimento, e esse movimento vai dando modelo para o relevo da crosta terrestre. E aí tem uma teoria que chama-se teoria, né, que é essa aqui do slide que nós estamos, deriva continental. Essa teoria foi uma teoria descoberta por um geólogo alemão, né, chamado Alfred Wegener. Isso foi por meados de 1915, essa descoberta. Wegener, ele era um professor e um certo dia, quando ele estava dando aula, ele foi questionado por um aluno quando ele estava mostrando, né, o planisfério, o mundo, os continentes. Ele foi questionado por um aluno por que o continente americano, na porção América do Sul, tem um formato que parece que se encaixa na costa oeste da África. E aí, Wegener, né, achou muito curioso aquela questão daquele aluno perguntar, e ele foi desenvolver essa deriva continental. O que ele conseguiu concluir a partir dessa deriva continental? Ele conseguiu perceber que no período da formação da Terra, lá no Big Bang, quando tudo começou a se formar, que nós não tínhamos essa formação de continente que nós temos hoje. Hoje nós temos a América, a Ásia, a Europa, a África, a Antártida, a Oceania, Europa. E antes não era essa formação continental. No começo da formação da Terra, nós tínhamos apenas um continente. Esse continente, o único e gigantesco continente, chamava-se Pangeia. Tínhamos um único e gigantesco oceano que chamava Pantalassa. E não essa formação oceânica que nós temos hoje, do Pacífico, do Atlântico, do Índico, do glacial Ártico, do glacial Antártico. E aí, Wegener, né, com essa observação, ele foi percebendo que realmente a Terra parecia que era uma peça só, que foi se mexendo e as peças do quebra-cabeça foi se desmontando. E aí ele foi estudando e ele foi atrás de algumas evidências, né? Que tipo de evidências? Ele foi percebendo que o contorno dos continentes realmente se encaixavam. Ele foi percebendo que parte da rocha que estava num continente se encontrava também lá no outro continente. Então, ele foi deduzindo que esse continente um dia poderia estar junto, por isso a rocha tinha essa mesma presença nos dois continentes. Ele foi percebendo também que fósseis de animais que viviam em um continente apresentavam em outro continente distante, e pelos depósitos de geleira, pelas formações rochosas, os sedimentos de solo e tudo mais. Então, essas evidências foi levando Wegener a fechar a teoria da deriva continental, né? Então, essa teoria da deriva continental, ela está representada aqui nesse próximo slide, ó. O que é essa deriva continental? Olha, acompanha a setinha da professora. No primeiro momento, então, nós éramos o quê? Pangeia, né? Um só continente. Esse continente, em função da teoria da deriva continental e também do movimento das placas tectônicas que nós vamos estudar mais à frente, né? Foi o quê? Foi se separando. Olha as setinhas aí dando movimento, né? Então, de Pangeia passou a se chamar Laurásia, depois passou a se chamar Gondwana, até Eurásia, até chegar nesse formato dos continentes de hoje. E nós temos, né, continente americano, europeu, asiático, africano, Oceania e Antártida. Então, esses movimentos, né, do continente, essa atual configuração que nós temos, são configurações que sofreram transformações no decorrer dos tempos geológicos, certo?
Tectônicas de placas. Outro estudioso da geologia, chamado John Tuzo Wilson, em 1955, ele percebeu que as placas tectônicas, elas se faziam presente em torno da Terra. O que é isso? O que eu estou chamando para vocês de placas tectônicas? Placas tectônicas são porções de terras separadas, onde os continentes se encontram em cima destas placas. Essas placas, elas se movimentam. Se movimentam por quê? Por causa que o manto, de acordo com a pressão e o calor que vem lá do núcleo da Terra, ele permite que a crosta movimente em cima dele, né? Os movimentos das placas tectônicas são os movimentos que dão origem aos terremotos, às cadeias montanhosas, aos vulcões, aos falhamentos continentais e oceânicos. Como que esses movimentos das placas tectônicas podem dar origem em terremotos? Então, por exemplo, eu não disse que as placas tectônicas são porções de terras que estão situadas na crosta, acima do manto. Então, se essas placas tectônicas, se elas chocam, se elas movimentam para o mesmo lado, uma placa bate na outra. Quando uma placa bate na outra, essas cadeias montanhosas surgem, que é o que a gente chama de dobramentos. Uma placa choca na outra e a pressão é tão grande que uma placa vai se enrugando, subindo, formando montanhas, e a outra vai seguindo para o interior da Terra, sentido ao manto. Por que acontecem os terremotos? Os terremotos são a percepção que a gente tem na superfície terrestre de quando as placas fazem um movimento de choque ou de afastamento muito grande. Aí a gente sente esse tremor, né? O que é o falhamento continental e oceânico? Quando essas duas placas caminham, movimentam por lado diferente. E aí aparece o quê? Uma falha, né? Nessa conjunção da crosta terrestre. Certo, moçada? Nesse próximo slide, eu mostro para vocês as placas tectônicas. Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um planisfério, eu tenho um mapa do mundo. E vocês estão vendo que ele está formado por partes com corzinhas diferentes? Aí acompanha comigo, ó. Eu tenho a placa norte-americana, eu tenho a placa de Cocos, eu tenho a placa pacífica, a placa de Nazca, Caribe, sul-americana, placa africana, enfim. Então, o que são as placas tectônicas? São essas porções, né, de terras que estão na crosta terrestre e que se movimentam sobre o manto. O que acontece aqui, por exemplo? Vocês estão vendo aqui, ó, esses triângulozinhos aqui, nesta linha entre a placa tectônica de Nazca e a placa sul-americana? Pois é, aqui, ó, está a formação da Cordilheira dos Andes. Por que aqui formou a Cordilheira dos Andes? Porque a placa de Nazca, ela veio no sentido da placa sul-americana, e a placa sul-americana movimentou no sentido da placa de Nazca. Então, aqui teve o quê? Um choque de placas. Esse choque de placas formou o dobramento aí, conhecido como Cordilheira dos Andes, certo? Então, dessa forma, através dos movimentos das placas tectônicas, vai acontecer aí dobramentos, falhamentos, terremotos e vulcanismos. Certo, moçada? Ó, então nós falamos um pouquinho sobre como formou o universo, falamos das camadas da Terra, da deriva continental, do movimento dos continentes e das placas tectônicas. Sobre isso que a professora falou, a professora vai deixar no Blue um link com a aula, com essas gravações dos slides que eu estou passando e mostrando, e a professora também vai deixar o link de 3 vídeos pequenininhos. Um vídeo é das camadas da Terra, outro vídeo é da deriva continental e outro vídeo é sobre a deriva continental, as placas tectônicas e as camadas da Terra. São esses 3 videozinhos. Nossa, professora, 3 vídeos? Não. Os 3 vídeos você assiste eles em menos de 10 minutos. São os vídeos muito dinâmicos e curtinhos, só para mostrar para você essa dinâmica do que eu expliquei sobre as camadas da Terra, a deriva continental e as placas tectônicas, certo? Daí, moçada, agora a gente vai começar aqui, ó.
Correção das atividades da aula anterior, das páginas 439, exercício 4. E aí, nossa, professora, o Xerox não ficou muito bom. Realmente não ficou muito bom, mas da mesma forma que eu estou só com a página mostrada aqui no slide, você pega a sua apostila, igual eu peguei a minha aqui, e nós vamos ler e vamos acompanhar. Se dessas atividades que a professora está corrigindo aqui, tiver uma ou outra que eu não marquei na aula anterior, não tem problema, faça ela aí agora junto comigo, tá bom? Gente, não deixa de fazer a correção. Pega a sua apostila, vai acompanhando, tá as respostas em vermelhinho, a professora vai te explicar o porquê dessas respostas, então acompanha aí direitinho pra gente, certo? Olha aqui, nessa primeira atividade, como eu vou fazer aqui com vocês, ó. Encontraram aqui, ó, então nós temos, observe o mapa a seguir e identifique as coordenadas A, B, C, D e E. O que são as coordenadas geográficas, né? Coordenadas geográficas é para eu encontrar a latitude e a longitude de um ponto qualquer na superfície terrestre. Então, o que acontece aqui, ó? Eu acho o ponto A e eu quero achar primeiro a latitude do ponto A. Então, está aqui o ponto A. Primeira coisa que eu olho do ponto A, paralelo, linha deitada. Então, está aqui 15 graus. Está acima da linha do Equador ou abaixo da linha do Equador? Então, está abaixo da linha do Equador. Então, eu tenho 15 graus sul. Agora, eu vou olhar a sua longitude. Então, para olhar a longitude, eu vou olhar a linha de pé, ó, 60 graus. E aí, está do leste do meridiano de Greenwich ou oeste do meridiano de Greenwich? A oeste. Então, a coordenada geográfica do ponto A neste planisfério da imagem são latitude 15 graus ao sul e longitude 60 graus oeste. Aí vem a do ponto B, do ponto C, D e E, tá? Faça a correção, acompanhe no slide, vai pontuando os graus para você ver se você aprendeu direitinho esta atividade de coordenadas geográficas. Próximo slide, página 440, exercício 5. Nessa página aqui, nós temos aqui o quê? Zonas climáticas da Terra. O que pergunta para a gente aqui? Fala assim para a gente, ó. A professora vai ler aqui na apostila dela e vocês vão acompanhando aí na apostila de vocês. Ó, observe o planisfério. Identifique e apresente as características das zonas térmicas da Terra representadas pelos números 1, 2 e 3. Moçada, aqui, número 1, número 2, número 3. Número 1, número 2 e número 3. Perceba comigo, número 3 está todo no vermelho. Número 2, número 1 estão no amarelo. E número 2 estão aqui no branquinho ou no azul clarinho, que são polos. Então, o número 2 está representado pelas zonas polares. Polo Norte e Polo Sul, que são os lugares mais frios da Terra, pois estão mais distantes da linha do Equador. Então, a incidência solar é menor. Depois, nós temos aqui, pelo número 1 aqui, ó, amarelinho e amarelinho. Nós temos aqui o número 1 de cima, temperada, zona climática temperada norte, e 1 abaixo, zona climática temperada ao sul. E depois o 3 aqui, nós temos zona climática tropical ao norte e zona climática tropical ao sul. O que acontece, moçada? Na zona climática do número 3, o Sol reflete mais luz e mais calor. E à medida que vai afastando da linha do Equador, a temperatura e a incidência solar vai diminuindo. Então, é como se a linha do Equador fosse uma fogueira. Eu chego perto dessa fogueira, está muito quente. À medida que eu vou afastando, a temperatura vai amenizando até diminuir, que é quando eu chego nos polos, tanto ao norte quanto ao sul. E aí pediu para a gente, né, caracterizar as zonas térmicas. Então vamos lá. A zona térmica aqui, número 1. Então ela é a zona, né, que está aí na localização de zonas temperadas do norte e do sul, que são zonas menos quentes. As zonas temperadas têm uma temperatura amena, né? Ela não é nem muito quente, nem muito fria. Depois, aí no número 2, nós temos o quê? As zonas polares,
que são zonas que recebem pouca incidência solar e, né, de claridade e de calor. Por isso, são zonas mais frias da Terra. E depois nós temos o número 3, que são as zonas climáticas tropicais, que recebem muito calor e luminosidade, em função do Sol bater mais a pino, né? Bater mais diretamente nessa região. Certo? Corrigida essa questão. Vamos para o próximo. Página 441, exercício 2 e 3. Então, vamos lá. Leia aí com vocês também, né? Leia na apostila. Número 2. Analise as proposições a seguir e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Os meridianos são círculos imaginários traçados paralelamente ao Equador. O paralelo principal que divide a Terra em duas partes iguais, 90 graus paralelos no hemisfério norte e 90 graus paralelos no hemisfério sul. Então, essa questão é falsa. Por quê? Porque os meridianos não são traçados paralelamente ao Equador. O que são traçados paralelamente ao Equador é o paralelo, né? Os meridianos são as linhas em pé, vertical, referente ao Greenwich, que é o seu principal meridiano, certo? Depois, os paralelos são os círculos imaginários que cortam os meridianos e vão de um polo a outro. O paralelo inicial passa pela localidade de Greenwich, na Inglaterra, e divide a Terra em hemisfério oriental, oeste, hemisfério ocidental, leste. Então, essa questão também é falsa. Por quê? Quando eu falo de hemisfério oriental e ocidental, eu estou me referindo a meridianos. E o principal meridiano é o de Greenwich. E a questão está aí nos referindo a paralelos. Então, está errada, falsa. Terceiro, pelas longitudes do planeta, é possível identificar as zonas térmicas ou zonas de iluminação? Sabe-se que no planeta Terra existem diferenças de temperatura entre as diversas latitudes. Existem zonas onde as terras são altas e faz muito calor. Já em outras áreas, as temperaturas são baixas e faz muito frio. Próximo ao Equador e aos trópicos, faz muito calor durante o ano. Entre os trópicos de Câncer e Capricórnio e o círculo polar ártico e antártico, a temperatura diminui até ser muito fria nos polos. Então, essa questão que está aí mostrando para a gente, ela também está falando uma coisa errada. Por quê? Porque em relação à longitude, que são os meridianos, que divide a Terra no hemisfério leste e oeste, oriental e ocidental, não tem como eu medir a relação à linha do Equador, porque quando eu falo da linha do Equador, eu não falo de longitude, eu falo de latitude, né? A distância da linha do Equador em graus é chamado de latitude. Então, quanto maior for a minha latitude, né, mais próximo eu vou estar ali, mais próximo eu vou estar dos lugares frios. E quanto menor a minha latitude, mais próximo eu vou estar dos lugares quentes, certo? Número 3. A percepção de que a localização de um ponto qualquer na superfície poderia ser indicada com base em um sistema de coordenadas geográficas representou grande avanço para a humanidade. Desde então, todos os pontos de referência para a determinação das coordenadas de um lugar foram usados, como o Sol, as estrelas. Atualmente, o aparelho conhecido como Sistema de Posicionamento Global, o GPS, fornece de imediato as coordenadas que buscamos. Quais são os pontos de referência usados pelo GPS em substituição ao Sol e às estrelas? Então, tá aí, né, pra gente. E, os pontos que determinam aí as coordenadas geográficas pelos satélites, né, são os pontos aí cardeais, né? E junto aos pontos cardeais, nós vamos ter os colaterais, os subcolaterais, e o GPS automaticamente, eles, através de pontos de satélite, eles já nos mostram as coordenadas, né? O ponto exato em qualquer lugar do planisfério, certo? Questão número 5. Complete as frases a seguir. Olha, esse aí, vocês vão perceber que na hora que vocês estiverem assistindo, o compartilhamento, a tarjinha do compartilhamento da professora tampou a questão número 5.
Então, ouçam, acompanhem a minha leitura, ó. Complete as frases a seguir. Letra A. O movimento de rotação é responsável pela variação dos dias e noites e tem duração de aproximadamente 24 horas. Depois, letra B. O movimento de translação, associado à inclinação do eixo da Terra, é responsável pelas estações do ano. Tal movimento tem uma duração de 365 dias. Corrigimos a 441, vamos seguir. Página 441, exercício 4 e 5. Ah, tá. 4 e 5 a professora colocou para você aí na outra página, então é só você acompanhar aqui a leitura, né? 4 e 5. A professora pulou aqui o exercício 4, a leitura do exercício 4 para vocês. Então, vamos retomar aqui o 4, ó. Leia o texto. O navio de salvamento deve atingir o ponto da com 12 graus D no sul e 30 graus D no oeste para efetuar o resgate dos naufrágios. Os termos que completam corretamente o texto anterior são, respectivamente, então, quando eu estou falando de 12 graus ao sul, eu só posso estar falando de latitude. E quando eu vou falar de 30 graus a oeste, eu só posso estar falando de longitude. Então, a alternativa que traz para a gente, né? Coordenada geográfica, latitude e longitude é a resposta e alternativa da letra B, certo? Agora sim, podemos passar aí para o nosso próximo e último aqui, né? Ainda é o penúltimo, que ainda eu dividi uma página em duas questões para ficar mais fácil de vocês compreenderem, tá? Aí vem essa questão para a gente aí, ó, número 6 da página 442. Observe o esquema do movimento de translação a seguir. Na sequência, identifique as estações do ano, hemisférios norte e sul, nas datas propostas. O que eu tenho aí, gente? Eu tenho falando sobre solstícios e equinócios, né? Solstícios e equinócios são as diferenciações entre os dias e as noites de acordo com a incidência solar, né? E também da origem aí, as estações do ano através do movimento de translação. Então, ó, pediu para a gente pôr as datas da estação e o solstício ou equinócio que vai estar acontecendo. Então, dia 21 de dezembro é início do verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte, o trópico de Capricórnio, mais exposto aos raios solares. Dia 21 de março, início do outono no hemisfério sul e primavera no hemisfério norte, igual distribuição de radiação solar no trópico de Câncer e Capricórnio. Dia 21 de junho, início de verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul, trópico de Câncer, mais exposto aos raios solares. Dia 23 de setembro, início de outono no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul. Igual distribuição da radiação solar nos trópicos de Câncer e Capricórnio. Então, em função do movimento de translação, da quantidade de iluminação do Sol no Polo Norte ou no Polo Sul, vai gerar para a gente as estações do ano, certo? Nosso último slide, né? Página 42, o que você aprendeu, ele vem fazendo um resuminho do que a gente estudou. E aí, o centro das informações está escrito noções de localização. Aí vem rotação. O que é rotação? Movimento da Terra em torno do seu próprio eixo com duração de horas, né? Quantas horas, né, gente? 24 horas ou um dia. Depois nós temos translação, movimento da Terra em torno do Sol, com uma duração de 365 dias. Aí nós temos os pontos cardeais, Nordeste, Sudeste, Sudoeste, Noroeste. Depois, nós temos aqui, dentro da rotação, nós temos zonas térmicas. O que são zonas térmicas? A área da superfície terrestre que apresenta temperaturas diferentes. Depois nós temos a bússola, que é o quê? Um equipamento de utilização para indicar as direções. Depois, longitude, círculos imaginários que cortam os paralelos e vão de um polo ao outro. E latitude, círculos imaginários traçados paralelamente ao equador, né?
Então, nessa correção, nós falamos de paralelos, de meridianos, de coordenadas geográficas, de hemisfério norte, de hemisfério sul, de hemisfério oriental, de hemisfério ocidental, de movimentos de rotação, de movimento de translação, de latitude, de longitude. Certo, moçada? Então, a professora espera que você esteja pegando o caderno, fazendo as correções. Se está no contexto, não precisa apagar. Se estiver fora do contexto, você quiser acrescentar ou corrigir, estão todas aí as respostas e as explicações da professora Vivian, tá bom? A professora só vai aqui encerrar esse slide para eu voltar aqui a falar com vocês, tá? Então, tá bom, aqui, ó. Então, moçada, nós vamos encerrar aqui a nossa aula, né, que a professora gravou para vocês. Eu espero que vocês estejam compreendendo muito bem, que vocês estejam conseguindo acompanhar tudo que eu estou explicando. E não esqueça, na aula de, né, a de quinta e a de sexta, eu estou à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas, tá? Não fica com dúvida, não fica atordoado com nada. Venha na professora Vivian pelos meios de comunicação que a gente já falou, que a gente vai ter acesso aos 50 minutos da minha aula, e eu resolvo junto com você o que for preciso, tá bom? Estou aqui só para ajudar vocês, viu? Eu espero que vocês estejam bem e muito felizes, tá? Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.